Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire. Hoje estamos na presença de Conceição Evaristo, uma escritora do que na literatura chamamos de pós-modernismo, mas sobretudo de literatura contemporânea. Ela está viva, inclusive, produzindo ativamente, e todas as obras da matriz que são de literatura contemporânea, ou seja, que não são dos períodos ligados ao modernismo. Marcelo, mas literatura contemporânea não é modernismo? É modernismo. Mas como ainda está em acontecimento, e como não estabelece em oposição ao modernismo, o século XX não tem, né, essas relações de oposição, como o realismo é oposto ao romantismo, por exemplo, né, como o arcadismo lá no primeiro ano é oposto ao barroco. Então, quando a gente sai do Oswald de Andrade da primeira geração, quando a gente sai do Manuel Bandeira, do Drummond e da Cecília Meirelles da segunda geração, e quando a gente sai do Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector da terceira, daí em diante, o que se considera pode vir com o nome de pós-modernismo ou literatura contemporânea. O fato é que, para nós, estabelece-se uma vantagem. Qual é a vantagem? Todos esses outros autores, e lá do pré-modernismo Augusto dos Anjos, e numa certa medida, né, o Kafka, pensando no que se produzia, naquele mesmo momento cronológico que é o do pré-modernismo, mas no caso do Kafka, né, que se produzia já vinculado às vanguardas europeias e ao modernismo mesmo europeu. Então, tirando esses, a UNB ela não vai te perguntar quais são as características desse período, porque o que nós temos agora são tendências. Claro que há tendências muito consolidadas e fortes, como é o caso do que veremos aqui no conto Não As Matem, da Conceição Evaristo, mas que veremos também em algumas outras obras daqui da própria Matriz do Paz, né? Então, nesse sentido, o estudo das obras de literatura contemporânea, para nós, eles são facilitados, porque eles, em essência, cobram o quê? Entendimento das intenções dos autores, um bom e velho olhar crítico, uma boa e velha análise crítica da nossa maravilhosa interpretação de texto, tá bom? Então vamos ver aí esse texto da Conceição Evaristo, que é uma escritora que tem dentro dessas tendências a escrita voltada para comunidades periféricas, homens e mulheres negros, mais obras, né, dela estão vinculadas às mulheres, porque aí vamos levar, né, em consideração uma sociedade que para a mulher é mais difícil do que para o homem, para a mulher negra é mais difícil ainda, para a mulher negra e pobre, periférica, né, periférica no sentido de morar em periferias, e é aqui que está, portanto, o nosso conto Não As Matem, beleza? Eu vou falar uma coisa aqui que é óbvia, mas é sempre bom, às vezes, ressaltar isso. É fundamental que você tenha lido o conto, tá? E mesmo que, em alguma medida, uma coisa ou outra tenha sido complexo ali de entendimento, mais fundamental, né? A leitura do conto. Releitura, ele é curto, né? Então, isso também para nós é uma vantagem. Na verdade, as obras, à exceção do 15 da Raquel de Queiroz, que eu acabei, né, nos que eu estava listando aí de autores vinculados às gerações modernistas, acabei não falando dela, que é o nosso único romance, mas que ainda assim é curto, né? Então, o primeiro ponto para nós interessantíssimo é o do título, né? Epa, agora... Olha que loucura!
E eu falo aqui com vocês e peraí, ó. Deixa eu colocar aqui, eu vou até, né? Peraí, ó. A gente combinamos de não morrer. Quem sabe faz ao vivo, hein? Marcelo, por que tava o Nós Matem lá do Lima Barreto? Porque eu tinha feito a anotação aqui para não esquecer de estabelecer a primeira conexão fortíssima para nós aqui, tá? Qual que é? Mas eu ia deixar no começo e depois ia trocar, né? Qual que é? Tudo bem que lá é uma crônica, como a gente já viu, mas não as matem e a gente combinamos de não morrer. É óbvio que tem uma conexão, né? Aí, lá ele está falando de uma coisa específica vinculada às mulheres. E aqui a gente vai ter isso aos homens e mulheres de periferia. Então é como se essas obras trouxessem olhares, as duas trazem olhares lá do subúrbio e aqui da periferia, as duas trazem olhares dessas, vamos dizer assim, né, dessas perspectivas, mas lá o Lima Barreto ele não está estabelecendo que são só as mulheres, né, pobres, negros, não, as mulheres. E aqui a gente tem esse olhar voltado para homens e mulheres de periferia, tá? Mas não deixe de conectar essas duas obras, porque é muito provável que a UNB as traga juntas, tá? E aí, agora sim, né, vamos falar do título. A gente não... Eu já botei aqui a caneta, né? A gente não combinamos de morrer. Obviamente que você está vendo que está com uma concordância que não é a norma culta da linguagem padrão, né? Nós combinamos, né? O agente aqui é tipicamente coloquial, né? Óbvio que ela tem uma intenção com isso, porque ela quer uma lógica de autenticidade, já que a narrativa é uma narrativa que traz três narradores, então, Dorvi, Bica, né? Essas personagens aqui, e Dona Esterlinda, a mãe, né, de Bica. E cada uma dessas personagens compõe esse substrato social de comunidades, né, de periferia, perspectivas diferentes, mas elas todas vão dar que perspectiva? De uma família pobre, de periferia, negra, com filho morto a tiros, o genro em perigo com crime, o neto recém-nascido, neto recém-nascido, filho do casal, né? O conto começa com Dorvi, mas ele vai mudando o foco narrativo intencionalmente para dizer que isso não é só a perspectiva dele. Olha o agente, é uma perspectiva, portanto, coletiva, uma perspectiva de comunidades de classe mais baixa, de um nível sociocultural mais baixo, e que tem, não é, na proximidade com a fala é coloquialismo, tá? Mas que precisam ser ouvidas. Há uma referência, né? O que vem a ser escrever, né, na realidade deles, tá bom? Vamos ver aí uns trechinhos agora, né? Importantes para nós. Aí, deixa eu ficar aqui. Casa de Nel caiu. Opa, deixa eu colocar assim. Vai ficar melhor eu ficar lendo, olhando para cá. Pronto. Casa de Nel caiu. Prontou, dançou. Mais um, que não será o último. Outros virão. Ele, Dorvi, Daco, Crispim, Antônia, Cleusa, Bernadette, Lidinha, Biunda, Neide, Adão. E eu tínhamos, alguns já foram, a mesma idade. Alguns morreram também em datas bem próximas. E vejam, né, a lógica da temática da morte, que quando a gente lê a Casa de Neto caiu, né, prontou, dançou, ou caiu, dançou, são eufemismos, né, para
teria morrido. Apalpa o meu corpo, aqui estou eu. Entre as mulheres, quase todas ficaram menstruadas juntas, pela primeira vez. Brincamos que íamos misturar as nossas regras, né? Uma expressão aí regional e popular, tanto regional quanto popular, para a menstruação. E selamos a nossa irmandade com o nosso íntimo sangue. Olha que doido, né? Porque o sangue ele vai ser, não só a metáfora aqui de estarem todas juntos, mas em muitos momentos aí o sangue proveniente da morte, né? Os meninos eu não sei que juras fraternas fizeram. Ah, não, eu sei. Davi repetia sempre que entre eles havia o pacto de não morrer. A gente combinamos de não morrer. Entretanto, Dorvi sumiu e Neto também. Percebem que nesse trecho a gente tem, né, já carregado de, caramba, o que nós temos somos nós, né? O poder público mal chega aqui, né? Condições muito ruins, o crime, então a gente tem que se pegar na gente, né? Lembrando, né, que o conto começa com o Dorvi falando de um caso recente, né, de uma morte de uma moça encontrada morta, né, no morro. Pense sempre na ideia de favela, tá? Numa relação interdisciplinar, podemos ter aí cobrança vinculada à geografia, né? E que toda semana tinha morte, né? Todo o tempo gente morta. E parece que aquilo está chegando perto deles, né? Do ouvido da família. Então, na narrativa a gente é apresentado sempre a coisa do medo, né? Medo do quê, né? Claro que todos nós temos medo de muita coisa. Você tem aí medo de não passar na prova do PAS. Aqui a gente está lendo sobre pessoas que têm medo de morrer, né? Marcelo, mas eu também tenho medo de morrer, mas é diferente, né? E eu também tenho medo de morrer, mas eu não tenho medo de morrer agora porque aqui onde eu estou é uma região de uma criminalidade muito grande e olha só, estou ouvindo inclusive os tiros ali daqueles bandidos trocando tiros, né? Os caras são traficantes com aqueles, olha, o outro tiro ali é do cara roubando o negócio, né? É diferente, né? Porque o conto vai trazer essa lógica da... Peraí, eu tô em cima, né? Aqui. Fazer assim, tá, queridos? De vez em quando eu volto aqui, vai ficar melhor. Então, é claro que aqui a gente tem a lógica social, né, dessas pessoas nesse meio que vão estar ligadas, né? O conto tem essa coisa perpassando muito forte aí do crime, da criminalidade, mas obviamente que a gente tem um elemento social aí de trazer esse olhar dessas pessoas, né? Que não são as pessoas envolvidas, né, diretamente no crime, porque senão a gente entra numa generalização. Cuidado, né? O NB obviamente vai te jogar esse tipo de peguinha para ficar atento aí, né? Então dar voz a essas pessoas é exatamente dar voz às pessoas que não devem ser, não podem ser estigmatizadas como na favela só tem criminoso, né? Só tem bandido. E já no começo tem isso, né? Personagem que tá devendo a organização ali, né? Que controla as coisas, depois de ter levado um golpe de um cliente, né? Tá amedrontado, óbvio, mas ao mesmo tempo consciente de que eu só estou nessa situação porque, né, não tem romantização aí, né, a escolha que eu fiz, né, desse caminho do crime. Olha só, quando não estou com minha arma por perto, eu me borro de medo, tenho vontade de chorar. Olhando o mar lá de cima, eu vi que pequeno sou eu. O outro que me fornece, né, coisa das drogas, né, estava na sala com os amigos e me chamou para dentro. É um pessoalzinho meio besta, não tem ilusão. O que temos em comum é o pó do qual somos feitos. Olha como a coisa aqui da palavra pó, né, eufemismo para, né, droga, ao mesmo tempo que remete a do pó viemos e ao pó voltaremos.
É o pó que nos faz, mais nada, né? Tô com ele só por causa disso, né? Do tráfico disso, mas também somos todos, né? Mesma, do pó viemos ao pó voltaremos. Mas o meu pó corre mais perigo. Então eu que estou ali, né? Traficando a linha de frente e tal, e não os caras que são os barões aqui em cima, né? Meu pó vira cinza rápido. Assim como o meu pó, que sou criminoso, vira muito mais rápido do que o pó daqueles lá que tem uma vida melhor, não vira. Então, no texto, essa aparente simplicidade, porque a linguagem está mais próxima do coloquial e as personagens são desse contexto aí, é só aparente, tá? Ele tem uma densidade estética muito grande, né? Paralelo a isso, eu falei para vocês que tem 3 focos narrativos, né? 3 narradores. Já a narrativa da Bica tem as percepções, né? Os sentimentos aí de quem é, né? Companheira do cara lá, do Dorvi desse, né? A luta pela morte, o luto, né? Nessa luta diária aí, mas pela morte do irmão, preocupação com o filho, né? A Bica, dentro dessas figuras, é que está com o pé mais colado na realidade, né? Ela se apresenta até como mais... Não é que ela se apresenta, né? Ela é revelada até como mais inteligente ali, né? Entendendo claramente, né? Olha o lance do meio. Aqui, ó. Então, no caso dela, ela entende muito mais claramente, né? Os perigos que enfrenta, a dinâmica desse lugar de onde ela veio, né? Então isso, eu tô meio gripado, hein, gente? Mas estou aqui, mesmo na gripe, não vou deixar vocês na mão. Um dia com tanta raiva, cantou tão alto que quando, né, mãe de Bica parou, estava rouco soluçando. E Daga olhou para ela de soslaio, pediu a benção e saiu, nem desceu o morro. Vacilou, dançou. Minha mãe recebeu a notícia que ela já esperava, ó. Né? Percebe? Então não tem a romantização aí da coisa. Foi lá, acendeu uma vela perto do corpo. Uma fumacinha menina dançava ao pé de Dago. Só ela, a fumacinha, a mãe e eu ali velamos o corpo de meu irmão. Mais um corpo tombou. Penso em Dorvi. Apalpo o meu, peito, barriga, pernas. Mais um corpo tombou. Penso em Dorvi, né? A morte chegando. Porque a criminalidade está chegando, porque os perigos derivados de tudo isso estão chegando, estão ao redor, estão cada vez mais perto, né? Eu estou de pé. Meu neném dorme. Ainda me resto e arrasto aquilo que sou. Isso é pura poesia, né? E, por fim, falando para vocês, né, desses 3 focos narrativos, isso certamente é algo que a UNB não vai deixar passar, né? Aí a gente tem a Dona Esterlinda, né? Vou botar ela aqui do lado. Ó. Então, todas essas figuras estão na mesma situação ali, né? Pensa ali no morro, na favela, e cada uma nos dando um olhar, né? A Dona Esterlinda, eu podia ter feito ela de outro jeito, peraí. Deixa eu pensar. Não, eu vou apagar esses 2. Vou apagar esses 3, como eu disse. Então, pensar melhor aqui, né? Porque eu desenho bem, né, gente? Só uma questão aí de querer fazer a coisa rapidamente, mas... Então, Dorvi, né? Um olhar como nós vimos. Do outro lado, aí eu vou botar aqui, né, Bica, né, estão juntos, o casal e tal, mas vocês vão entender o que eu estou querendo para ficar mais clara a personagem aqui, Dona Esterlinda, tá? Por que eu estou colocando aqui? Porque ela, de certa maneira, entrelaça a narração dela, a narrativa dela se entrelaça com a dos outros 2, né? E é interessante porque ela tem o amor pelas novelas, que cumpre com um duplo papel social, tá? Primeiro, que é o de fuga da realidade,
E segundo, que as novelas trazem um padrão no qual eles não se enxergam. Então, olha a coisa identitária dessas pessoas que estão à margem da sociedade. Ao mesmo tempo que elas trazem o padrão de quem são as pessoas que socialmente são as melhores, as mais interessantes. Não que sejam melhores, tá? Mas melhores dentro do que é apresentado pela mídia e tal, né? Então, uma realidade muito amarga que ela vive, muito triste, mas a novela traz essa coisa aí, né? Da fuga da realidade. Vai estar melhor ali na novela a vida, né? E é pelo amor pelas novelas que olha como é que são as coisas, que ela constrói a ideia de vou botar futuros, né? Porque ela vislumbra aí futuros diferentes para esses que ela ama tanto, né? Então, aí eu separei esse trecho aqui, ó, é tão bom ver novela. Tá claro, né? Gente, que aqui eu tô numa dinâmica, né? De fazer vocês olharem essas três perspectivas aí, né? Por que eu estou ressaltando isso? Porque aí, vamos lá, né? Para ficar bem claro. Uma coisa é o que eu disse no começo, que a literatura contemporânea, ela não vai exigir de nós, sabe, quais são as características aqui dessa geração. Vocês me viram nas aulas lá do Guimarães Rosa e da Clarice Lispector, do João Cabral Júnior, né? Nas 3 aulas eu falei valorização da forma, valorização da forma, valorização da forma. Lá na aula do Oswald de Andrade, né? A coisa de romper com as regras, com as normas e tal. Na primeira geração, na da Raquel de Queiroz, gente, regionalismo e tal. Então, essas obras, elas exigem que a gente saiba isso, porque a UNB vai nos perguntar isso, ou pode nos perguntar isso. Nesse sentido, não. Não tem item em prova de paz e nem de vestibular da UNB e nem de Enem, querendo que você saiba que isso que eu estou falando aqui, por exemplo, é uma característica da literatura contemporânea, porque tem gente que está indo para outro campo. É uma tendência. Isso é uma coisa. Agora, tudo que você aprende de narrativa, de teoria literária, teoria narrativa e tal, aí, queridos, por que eu estou enfatizando essa história dos focos narrativos? Porque isso é um dos elementos que a crítica literária, que, né, a minha área aí de teoria literária, crítica literária e de educação, entendem que nesse conto é muito bem articulado. Tá bom? A Marcelo, né? Você falou que não cobra nada desses conteúdos assim assado, eu nem me preocupei com isso. Porra, tá doido? Né? Sabe o que é um narrador em primeira pessoa, focos narrativos, 3 focos, o que é o foco narrativo, Tá bom? Então, nesse sentido, percebam que se eu estou enfatizando isso, estou entendendo isso como uma possibilidade grande de cobrança, tá? Agora deixa eu ler aqui com você. Travou aqui? Por que não está indo pro... Deixa eu entender aqui o que aconteceu. Por que não está indo pro... Ah, tá aqui. Não, aí foi demais, né? Pronto, é aqui, né? Onde a gente está aqui. É tão bom ver novela. É aqui mesmo, né? Porque... Isso. É tão bom ver novela. Não gosto de ver os crimes, roubos e nem noticiários de guerra. Sacaram? Óbvio, né? Óbvio. Você tá lá cheio de problema na sua vida. Quais são os stories que você tá vendo, né? O que você tá vendo no TikTok? Mais problema? Óbvio que não. Por isso que é tão sedutor, né? Porque é fuga da realidade. Novela me alivia, é a minha cachaça. Hoje eu me lembro que exatamente hoje, há 5 anos, meu filho desceu o morro e caiu. E d'água era tão bonito. Podia trabalhar na televisão, feito aquele negro que é ator. Podia ser cantor também, tinha um dom. Então, entendem o que eu quis dizer como ela vislumbra futuros? Perceba que
na perspectiva dela, parece que ela está dizendo que o futuro seria trabalhar na televisão, mas se ela podia ser como aquele lá, né, o filho, a filha, as pessoas podiam ser como aqueles que estão lá na novela, é porque eles podiam ter essa vida, né? Então é muito interessante esse ponto aí da novela, tá? Mais uma vez, quero reforçar isso. Então, a novela é uma forma de escapismo, né? Ao mesmo tempo que também nos deixa claro como é a falta de outras coisas. Pô, não tem um parque para ir, né? Não tem uma livraria, não vai sentar num café. Não... Qual que é a forma de diversão? Qual que é a forma de cultura? É a TV. Então a TV vai cumprir esse quase único papel aí para essas pessoas, né? Percebem isso? Então não é à toa que, como eu disse aqui, a personagem, a Dona Esterlinda, ela é, não vou dizer que ela é a mais importante, a central, porque senão se cai um item disso é errado, não é isso, mas ela, para nós aqui na nossa análise, é sim a mais significativa, tá bom? Por quê? Aí, deixa eu voltar aqui, ó. Porque eu preciso que vocês entendam que é ela que vai nos mostrar nessas suas falas, ou seja, esse foco narrativo que é o dessa personagem, como que eles têm, por conta da situação deles e da condição deles, oportunidades limitadas. Então é por ela que a gente percebe que uma das coisas que é das piores nessas realidades, porque aqui, gente, não é só esse morro, essa favela, né? A gente está falando de uma realidade comum em muitos lugares do Brasil. Como eles, né, são limitados em suas possibilidades, em suas realidades, né? Para nós é mais fácil pensarmos que vale a pena estarmos aqui nos preparando para o PAS. Vocês acham que é tão fácil para eles assim? Vamos pensar nisso. Beleza, Marcelo, mas tem cota. A universidade é pública, tem cota para preto, para pardo, para indígena, para classe social mais baixa, mas é difícil. É difícil, né? Graças a Deus temos uma condição boa, muitas vezes de proximidade, de morar mais próximo da universidade do que essas figuras, não morando tão próximo, né? Nossa forma de deslocamento, em muitos casos, né? O dinheirinho que nossos pais têm, que a gente vai conquistando para... Eu lembro que depois que eu entrei na UNB foi quando eu comprei meu primeiro carrinho. Eu ia de ônibus, Sobradinho para lá. E não tinha ônibus direto, né? Eu descia no eixo e vinha caminhando. Não, professor, meu pai e minha mãe aqui pagam a van, o transporte. Vejo muito no UNB isso, né? Carro, não. Professor, já vou de carrinho, vou de moto. Aí vamos lá? Beleza, você não está pagando mensalidade. Mas você vai ter que comer lá e tal, graninha para comer, vai ter que comprar livro, tirar xerox, seu materialzinho. Aí você quer, como eu estou aqui, como eu sei que muitos de vocês, você quer um tabletzinho para assistir aula com tablet. Eu assisto minhas aulas lá agora, fazendo mestrado lá em Teoria Crítica e História da Arte, com um tabletzinho, professora mostrando a imagem lá, imagenzinha. Aí anoto aqui, conecto os arquivos, mil possibilidades. A figura não vai ter condição disso, né? Muitas vezes. Enfim, posso ficar aqui elencando muitas coisas que vão ser apenas o sonho visto pela TV, né? Pense então nessas obras como obras que vão ser cobradas pela universidade com essas perspectivas de reflexão, né?
Gostei do final. Assisti outra novela em que a babá casou com o filho do patrão. Ó, ascensão social, né? Bonito, tudo muito bonito. Eu chorei de emoção. Quando choro diante de novela, eu choro também por outras coisas e pela vida ser tão diferente. Ó, a catarse, né? Que a arte proporciona, né? Eu choro por coisas que não gosto nem de pensar. Ouvi a companheira de bica, minha filha. Fizeram um filho, meu primeiro netinho. Acho que não terei tantos. Duro isso, né? Entende? Então, aí é ver essa outra perspectiva que não é a nossa, né? Eu não vou deixar a bica virar uma mulher parideira. Eu sempre gostei de ouvir. Menino que eu vi crescer. Regularidade com bica, mas não é o companheiro que eu queria para ela. Óbvio, né? O menino está enfiado com crime. E acho que nem ela. Eu tenho esperanças de que bica, a minha menina, não sei quando e como, terá outro destino. Desde pequena ela tenta tudo. Esse terá outro destino é tão forte, né? Será que terá outro destino? Claro que o primeiro pensamento é terá outro destino, porque não vai se meter num crime como ele. Mas será que pode ser também, não pode ser terá outro destino porque vai se separar dele? Olha o laços de família lá, né? Da Catarina, que vai passar a ser feliz só a partir daquilo ali, que não vai reproduzir com seu filho que a mãe, né, reproduziu com ela. Relacione, né? Essas coisas todas. E o conto, então, para a gente fechar, ele termina com um relato, né, da bica, que, claro, né, assim, aqui a gente, você que já leu o conto, você entende ao relê-lo que aqui eu não separei esse trecho à toa, né? Então, presta atenção, cuidado. Não é que seja um padrão, todo favelado lá, da favelada é até pesado, né? Toda pessoa que é pobre, que vive numa comunidade assim e tal, vai descambar para o crime. Mas, entrando no crime, queridos, aí, o que é altamente provável. Por isso que eu frisei aqui o outro destino. Então, não é... Lembra de determinismo do segundo ano? Não é uma coisa determinista, né? Não é o fatalismo. Fatalmente, o cara aqui nessa condição vai ser traficante. Olha aí, a mãe não é, né? A mulher não é. Mas... entrou no crime, não pode romantizar. O que é o destino provável? Bom, né? Como é o final amargo do conto, né? Dorvi os companheiros dele, havia o pacto de não morrer. Eu sei que todas as vezes que a gente tem as incorreções gramaticais, elas condizem com, numa lógica de variação linguística, com a realidade de quem nos narra. Eu sei que não morrer nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saída mais a menos. Meu filho dorme. Lá fora a sonata seca continua explodindo balas. Olha aí, ó. Estou aqui num belo domingo, olhando lindamente esse jardim. Acabou de chover, mas não ouço balas. Vocês estão vendo? Não. Então, o conto permite a gente olhar, ver, sentir essa outra realidade, né? Na leitura. Neste momento, corpos caídos no chão devem estar esvaindo em sangue. Olha o sangue lá no início. O sangue de nós, mulheres, que nos unem para tentarmos fugir dessa condição, né? Porque majoritariamente a gente tem homens, né, envolvidos aí com essa criminalidade. É o sangue que os une, né, da morte. Né? Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar. Percebe então a potência da obra? Acrescento e de muito sangrar, e muito, né? Então, não tem jeito, né? Ao mesmo tempo que você tem a dor, que você tem o luto, que você tem
né, essa ideia de perda. Aqui, ó, como se acentua essas coisas, né? A pobreza, o vazio. Aí, como isso é dentro da periferia, como é vulnerável. Por isso que existe o conceito de vulnerabilidade social. O que são pessoas em situação de vulnerabilidade social? Aí a pobreza, proximidade ou inseridas em ambientes assim. Fica com esse negócio de vulnerabilidade social, né? Que é o que permeia toda a história aí, né? Beleza, meus queridos? Então, vamos ficar por aqui. Fiquemos atentos a todas essas possibilidades temáticas que a obra nos traz, tá bom? Um beijo, obrigado e até o próximo episódio.